Fala galera, muito bem-vindos a mais um episódio. Somos a Você Podcast e se você não segue a gente nas redes sociais, já vai seguindo, se inscreve aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal que é dinheiro e felicidade no trabalho. Então, roda a vinheta. É isso aí, estamos aqui com Lelis Magno, meu nome é Estevam. E tá bem, Lelis? Como é que você tá? Fala pra nós aí. Tudo certo, tudo bom, pessoal? Grande abraço a todos. Vamos lá, falar sobre dinheiro e felicidade no trabalho. Cara, você é feliz, Lelis, no trabalho? Claro, totalmente. Eu tô feliz aqui fazendo aqui gravando esse podcast aqui. Mas vamos lá. Cara, tem muita gente que reclama do trabalho, né? Eu, particularmente, já vi muita gente reclamando do trabalho, dizendo que não é feliz, ou enfim, só reclamações mesmo, assim, no dia a dia sobre o trabalho. O que é que você tem a falar pra gente sobre isso? É possível ser feliz no trabalho, ou é normal essa infelicidade, essas insatisfações aí? Claro que é possível ser feliz no trabalho, né? Primeiramente, novamente, é um prazer enorme estar aqui. Eu sinto um prazer enorme em falar sobre isso, trabalhar com pessoas. Trabalhei a minha vida toda com pessoas, treinando, formando equipes. E para mim, sempre foi uma fonte de prazer. O trabalho sempre foi uma fonte de prazer. Para muita gente, não é. Agora, por que não é? Porque devido às circunstâncias, né? Em muitas situações, a pessoa não teve possibilidade de planejar uma carreira, de entrar no mercado de trabalho em uma área que ela gostaria de trabalhar. Uhum. Então, muita gente começa a trabalhar simplesmente pelo dinheiro. Dinheiro, ele traz satisfação em algum nível, mas ele não é capaz de motivar a gente por um grande período de tempo. Então, tem essa garotada mais jovem, né, que busca ficar rico, milionário, assim, em um período de tempo muito curto. Tá tudo certo, não tem problema. Agora, em algum momento da vida, ele vai ter que buscar outros elementos. O trabalho vai ter que vai ter que ter uma função diferente para ser feliz. Esse é um ponto. Agora, vamos pegar a maioria das pessoas que trabalham em atividades que não se identifica. Mas por que elas não se identificam? Bom, conforme a gente disse, a circunstância, às vezes, joga a pessoa em uma situação que ela não tem saída. Precisa trabalhar e, por isso, não tem jeito. Mas como sair de uma armadilha como essa? A pessoa pode, no momento em que ela identifica que ela não gosta do que ela faz, ela precisa, não só pode, como precisa planejar uma saída para a vida dela, para a vida profissional dela. Então, digamos assim, a pessoa está trabalhando como telemarketing, enfim, que é uma função de entrada, né? Muitos jovens entram por esse caminho. Mas muita gente permanece nesse caminho depois de anos. Então, tem pessoas que trabalham 10, 15 anos na mesma área e fica meio estagnado. E não só telemarketing, eu peguei como exemplo, mas tem tantas outras profissões e até pessoas que fizeram curso superior, foram para uma carreira depois de uma formação superior ou uma formação técnica e não gosta, vale o mesmo princípio. Então, você pode planejar uma mudança de carreira. Se você planejar isso de uma forma estruturada, você vai conseguir sair dessa. Agora, não importa a profissão que você escolha, você pode ganhar dinheiro com essa profissão. E aí a gente vem para aqueles elementos, né, que a gente sempre comenta. Você não pode ter a ilusão também. Você precisa tirar essa ilusão. Não é que não pode ter ilusão. Você precisa tirar a ilusão e aqueles estereótipos, aquelas expectativas exageradas em relação à profissão. Porque, veja, não importa o curso que você faça, se você for um bom profissional, você vai ter uma remuneração que vai permitir você viver daquela profissão. Uhum. Tem gente que faz filosofia, por exemplo, como Cortella. Claro que é um ponto fora da curva, mas quantos professores de filosofia existem super felizes com o que faz,
trabalham felizes, vão trabalhar felizes e ganham dinheiro que atende às necessidades deles. O que você precisa é ter uma expectativa realista em relação à remuneração. Então, quando a gente fala dinheiro e felicidade no mundo do trabalho, a gente está falando de quê? Está falando de expectativas realistas. Se você tiver uma expectativa ilusória de que vai fazer um curso, saindo da faculdade, em pouco tempo vai se tornar milionário, enfim, pode ser que não se realize isso. Sim. E aí entra na parte das expectativas, né? A pessoa sai com aquela expectativa lá em cima e aí não conseguiu alcançar a expectativa, o que acontece? Frustração. Imagina o seguinte, você vai num restaurante com uma expectativa alta. Quanto maior a sua expectativa, menor a possibilidade de você sair de lá satisfeito. Uhum. É inversamente proporcional. Se a tua expectativa for baixa, qualquer coisa que eles façam no restaurante vai te satisfazer. Sim. Em relação à carreira profissional, claro que você tem que ter uma expectativa, uma grande expectativa. Não é que você não tenha que ter expectativa sobre carreira profissional. Mas você tem que ter a realidade, né? Mas tem que ser algo real. Exato. Não pode ser algo ilusório. Exato. Não é? Cara, e acontece muito das pessoas, tipo, adolescente, por exemplo, dá uma pesquisada rápida ali, aí você assiste, sei lá, um vídeo no YouTube e vê a profissão sendo mil maravilhas ali e tudo mais. O cara, quero seguir aquilo porque viu aquele vídeo do, sei lá, do fulano de tal que fez tal coisa e ficou milionário ali. A pessoa vai tentar seguir aquela profissão por conta disso, né? Então, se a pessoa conhece a profissão, se a pessoa se aprofunda nela, entende como é que funciona, vê as reais condições, tanto de rotina de trabalho, quanto de ganhos mesmo, financeiro, do dinheiro e tudo mais, a pessoa já fica com a expectativa correta ali do que vai acontecer. Então, se vier o plus ali, supera a expectativa, né? Ela fica feliz. Agora, se ela põe a expectativa lá em cima, em algo que é ilusório, ela se frustra? Sim, e desemboca aonde? Quando a pessoa ela começa uma carreira profissional e ela começa a exercer a profissão durante um tempo e aí desemboca num período que ela está com uma circunstância de vida que geralmente ela está constituindo família, está nascendo filhos e fica difícil fazer uma mudança. E aí ela vai sendo obrigada a permanecer em uma situação que ela não gosta, mas que ela não pode sair daquilo. Então, quando a gente traz esse assunto de felicidade no trabalho, me parece que a pessoa deveria escolher uma profissão que com alguns critérios mais realistas, né? Vamos colocar assim, ó. Tem estudos que apontam que o trabalho ele precisa cumprir 4 funções atualmente. A primeira delas é a função econômica, né? Claro que todo o trabalho precisa trazer ganho financeiro de acordo com a tua expectativa. Sim, sim. Ele precisa te dar um senso de pertencimento. No teu trabalho, você precisa se sentir pertencido. Você tem que ter contatos com pessoas, por menor que seja. Você precisa se colocar em algum ponto ali. Se sentir parte. Se sentir parte de algo. Sim. O terceiro ponto é o status e valorização. Status, você precisa se colocar numa posição. As pessoas precisam olhar o teu trabalho e você precisa se sentir valorizado com aquilo. E, por último, a autorrealização. Essa autorrealização é traduzida como significado. O teu trabalho tem que trazer significado para você. Então, quando você olha para a autorrealização, você tem que responder o porquê você trabalha. Por que você trabalha? Qual que é o sentido do seu trabalho? Em alguns momentos, o sentido vai ser só financeiro, mas não pode ser sempre, não é? Porque se for sempre, em algum momento, ele vai estourar em alguma insatisfação. Então, tem um pesquisador
é um professor e pesquisador chamado Martin Seligman. Ele é um dos pioneiros da psicologia da felicidade, que é uma área da psicologia que não tem nada a ver com esse pensamento positivo, né? que se fala muito por aí. Eu fiz pós com um professor muito engraçado e ele falava que psicologia positiva não é o segredo. Não adianta você ir para a garagem, sentar, fechar os olhos e ficar chamando Ferrari, que ela não vai ver. Então, psicologia positiva é um trabalho sério, aliado à neurociência, que explora, por exemplo, o desempenho das pessoas em um estado positivo, estado neutro e estado negativo do cérebro. Então, eles descobriram que o cérebro, ele desempenha a sua melhor versão quando ele está no estado positivo. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas produzem mais. Então, tem uma série de estudos já. Embora seja recente, tenha pouco mais de 20 anos, essa área da ciência, já tem muitos estudos sobre isso, e estudos que buscam no passado, por exemplo, alguns elementos que mostram que a felicidade, ela é um preditor de resultado, por exemplo. Tem um pesquisador chamado Shawn Achor, acho que é esse o nome dele. Ele escreveu um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele é professor em Harvard, inclusive. E ele traz grande parte desses estudos ali, que aponta, por exemplo, que pessoas felizes, vendedores felizes, fecham 56% mais vendas. Médicos felizes fecham diagnóstico mais rápidos. Pessoas felizes fecham mais negócios. E ele vai trazendo uma série de dados ali. Cara, isso é bem prático, né? Pô, se você tá feliz, geralmente você tá fazendo as coisas com felicidade. Quando você faz as coisas animado, as coisas tendem a fluir melhor. Eu, particularmente, se eu tô triste ali, eu não vou conseguir render bem no meu dia. Esses dias eu tava... Abri o Instagram, várias notícias meio ruins ali, que no Brasil o mundo tá meio louco, né? Então eu fiquei meio triste assim, cara. O resto do dia eu fiquei com um sentimento meio de, cara, meio desmotivado ali, sabe? E aí outro dia eu já acordei, já fui dar uma corridinha na praia de manhã. Quando cheguei na empresa, outro sentimento, né? Aquele sentimento de felicidade, de vamos acelerar aqui as coisas. Então assim, eu acho que isso é muito... Não precisa nem mostrar o estudo, que eu já consigo entender que isso é muito real, assim, né, cara? Pô, se eu tô feliz, eu vou render mais. Se eu tô triste, eu vou render menos. Sim. Isso acontece com todos nós no dia a dia. Basta a gente, né, olhar para a gente mesmo. Não precisa de estudo, conforme você disse. Mas tem um estudo, né? Sim, claro. Que corrobora isso, que valida isso. E você sabe que uma coisa bem legal que é assim, ó. A gente está acostumado a ouvir dos nossos pais, da sociedade, das empresas, de uma forma geral, né? Que você precisa trabalhar duro, produzir resultado e você vai ser feliz. Então, esse é um ponto, inclusive, que é estudado. Veja, a felicidade, ela vem como resultado de algo que você produziu. O que esses caras fizeram? Eles pegaram a felicidade e trouxeram para o começo do processo. Tendo essas pesquisas como referência, pega a felicidade, bota a felicidade no começo da equação. Uma pessoa feliz, ela vai produzir mais e vai ter mais resultado. A repercussão disso para as empresas, por exemplo, aqueles líderes que trabalham com pessoas deveriam se preocupar com a felicidade dos seus funcionários. Sim, cara. Porque se funcionário feliz vai produzir mais, eu como empresário eu deveria olhar para isso. E deveria criar condições de trabalho onde as pessoas trabalhassem mais felizes. Exatamente. Agora, a gente vê muitos ambientes de trabalho tóxico. O ambiente tóxico, pesado, de cobrança exagerada, de crítica exagerada, faz com que as pessoas trabalhem no modo negativo do cérebro. Ou no modo neutro, pelo menos. E isso faz com que a pessoa produza menos ainda. Então, me parece que essa área ela precisa ser melhor estudada, melhor divulgada, para que as pessoas consigam entender melhor como extrair o melhor delas. Tá. Cara, eu atrelo muito a felicidade, né, com o gostar do que faz ali. Então,
na minha cabeça, se eu gosto do que faço, eu sou feliz naquilo. Quando a pessoa trabalha, mas não gosta do que faz, ou não consegue identificar. Tem muita gente que já trabalhou em várias áreas ali, vários empregos diferentes, e não encontrou um que gostasse ali. O que é que essa pessoa faz, cara? Porque é muito comum. Eu já conheço vários exemplos. Tem um amigo que ele já trabalhou em diversas áreas diferentes e não encontrou aquilo que ele gostava e estava sempre insatisfeito com o trabalho dele. A minha dica para essas pessoas é fazer um processo mais estruturado, tomar uma decisão um pouco mais estruturada e não tanto de forma abrupta, no rompante. Não gosta de um trabalho, sai daquele e vai para o outro. A chance de não gostar do outro é muito grande também. Sim. Né? Então, a pessoa precisa fazer um processo onde ela consiga parar e pensar, mas espera aí, eu não gosto por quê? Começa a responder as perguntas. Se você começa a se fazer as perguntas, por que eu não gosto desse trabalho? A tua resposta pode dar as indicações. Não gosta por quê? Porque o ambiente é ruim ou porque a atividade não te satisfaz? O trabalho é para gerar satisfação. Sim. Não é? A felicidade, ela deve contemplar 3 elementos. Prazer, segundo, engajamento, terceiro, significado. Então, trazendo isso para o mundo do trabalho, o teu trabalho precisa te dar prazer. Uhum. Ele precisa te dar prazer. E esse prazer, você identifica isso através da gratificação, da satisfação. Quando você faz um trabalho e você se sente gratificado com aquele trabalho, por exemplo, um professor que sai da sala de aula e fica feliz porque conseguiu ensinar os alunos. Ele olha para o desempenho dos alunos e ele tem a gratificação do trabalho dele. É um psicólogo, por exemplo, que olha um paciente ali, que fez uma terapia, passou por um processo de terapia e a pessoa teve um resultado de melhora. Cara, isso é interessante. Eu sou músico também, né? Músico nas horas vagas. E já escrevi umas músicas, já lancei umas músicas. E teve alguns momentos que algumas músicas foram mais sobre vivência. Inclusive, eu lancei uma música na pandemia. E essa música, ela alcançou várias pessoas. Eu recebia muitas mensagens dizendo que essa música ajudou a pessoa. Teve gente que estava em situação de depressão ali, que ouviu a música e mandava mensagem dizendo que ouvia a música em loop. Isso é uma forma de satisfação, entendeu? Ver que, para mim, particularmente, sentir que o meu trabalho impactou pessoas, para mim isso me deixa feliz, né? Gera a satisfação que você falou aí. A felicidade depende de 3 pilares, né? Conforme Martin Seligman. Então, prazer e engajamento. O prazer é essa satisfação, essa gratificação. O engajamento é a capacidade de proporcionar aquele fluxo. Já ouviu falar de flow, da teoria do flow? Não, de um cara chamado Mihaly Csikszentmihalyi. O nome é complicadíssimo de falar, mas o flow, basicamente, é aquela situação onde você mergulha numa atividade e você não vê o tempo passar. Sim. Quando você está no palco, por exemplo, tocando... Você está no flow. E você entra em flow e aquilo... Você não vê o tempo passar. Quando você vê, já passou ali 1 hora, 2 horas, e você fala, mas já acabou? Sim, sim. E esse flow é legal, por quê? Porque bom, os caras, como é ciência, os caras pesquisam tudo, né? Uhum. E eles trazem isso em forma de gráfico. E aí bota lá no plano cartesiano, bota o eixo X, o eixo Y, e daí vai. A possibilidade de entrar no flow é quando você tem o desafio, o gráfico do desafio com a tua habilidade. Então, quando a tua habilidade se encontra com o desafio, é quando você começa a entrar no flow. Digamos assim, ó, se você vai fazer uma atividade onde o desafio é muito maior do que a sua habilidade, vai gerar ansiedade em você, porque você não vai conseguir fazer. Sim. Digamos que você
mal começou a aprender a tocar violão, por exemplo, e você precisa executar uma música muito difícil que você não consegue. Você tenta, não consegue. Por quê? Porque o desafio é superior à tua habilidade. Vai te dar ansiedade aquilo. E o contrário, né? Se a tua habilidade é muito superior ao desafio, vai te dar o quê? Tédio. Porque você faz aquilo ali com o olho fechado. Sim, não é? sim. Então, quando o desafio encontra com a tua habilidade, a partir dali, você pode entrar em flow. Não é? Não quer dizer que vai entrar, mas você pode entrar em flow. O ideal, inclusive, é que o desafio ele andasse sempre um pouquinho na frente da sua habilidade. Por quê? Porque isso iria te estimular a aprender cada vez mais. Porque o desafio é possível de ser alcançado. Aquela dificuldade que você tem ali não é uma dificuldade insuperável. Você pode alcançar aquilo. Então, é isso. Quando você tem a possibilidade, por exemplo, de tocar em uma apresentação e aquilo te proporciona um engajamento, você entra num fluxo e você é absorvido por aquela tua atividade. Então, isso é o flow, não é? Legal, isso é um dos pilares, né? E o último é significado. O teu trabalho tem que ter significado. Aquilo que você falou sobre a tua música, não é? Por que você faz música? É para fazer as pessoas se sentirem bem, enfim, é para ganhar dinheiro também. Mas não pode ser só para ganhar dinheiro, porque se quando te pergunta por que você faz isso, e na tua resposta por que você faz isso, está o motivo pelo qual você faz a atividade. Sim, sim. Se o motivo for somente dinheiro, os outros 2 pilares não foram contemplados. Então, você não tem prazer com aquela atividade e você não entra em fluxo com aquela atividade. Você faz aquilo porque é uma obrigação, porque vai te dar dinheiro, simplesmente. Sim, eu acho que isso vai muito de encontro com a situação de muita gente que, sei lá, tá começando a construir a família ali, ou jovens que saíram ali da faculdade ou estão na faculdade e começam a trabalhar em empregos mais simples ali, né, meio que iniciais, como, sei lá, um exemplo, telemarketing. Então, essa galera vai para esse trabalho, fica ali por conta do dinheiro, né, porque precisa do dinheiro, e vai se acomodando e trabalha naquilo ali por muito tempo, só pensando no dinheiro, mas não na felicidade, né? Tem empregos de entrada, né? Telemarketing é um emprego de entrada. Pega muitos jovens que estão aí entrando no mercado de trabalho. Esses jovens, eles têm um prazo, têm um tempo de fazer um planejamento para poder seguir uma carreira que traga satisfação, que traga todos esses elementos que a gente conversou até agora. Agora, algumas pessoas não fazem isso. Acaba saindo de uma atividade dessas de entrada e acaba indo para outra atividade de entrada. Sim, não tem a progressão. Sem planejar a carreira, sem planejar essa transição. Esse é um problema. E aí, quando desemboca, por exemplo, numa fase da vida que as circunstâncias não permitem a pessoa planejar, aí ela fica presa numa situação que ela vai ter mais dificuldade para sair daquilo. Dá para sair? Claro que dá. Mas exige planejamento. Claro, exige planejamento. De qualquer forma, ela precisa se planejar. A pessoa precisa entender o seguinte: carreira profissional é um processo. A gente entende essa ideia de processo para algumas coisas, né? Por exemplo, a pessoa quer fazer academia. Ela entende que é um processo. Ela não tem a ilusão de que ela fez a matrícula, fez o treino um dia e vai dobrar o bíceps dela, né? Pensei que fosse, cara, droga. Pô, cara, não vai ser assim. Eu vou ter que conversar lá com o pessoal da academia e dizer que me iludiram. Então, todo mundo entende isso, que academia é um processo, exercício físico é um processo, você ganhar massa muscular é um processo. Agora, quando se trata de carreira, a pessoa senta em frente ao computador, olha meia dúzia de profissão e acha que vai sair dali uma carreira profissional. E não é assim que funciona. Ou, mais do que isso, né? Durante muito tempo vigorou essa ideia de que a pessoa vai no psicólogo ou vai no orientador profissional, passa por uma porta, faz um teste e sai com uma receita de profissão. Então, essa ideia mágica de que as coisas acontecem assim num estalo,
Não acontece assim. Carreira profissional é um processo, é algo complexo. Sim. Você precisa de vários elementos que você junta eles para poder tomar uma decisão. Exato, exato. E, cara, às vezes durante o processo, a pessoa pode identificar que não é a profissão que ela quer e pode ter essa mudança durante esse processo, né? É muito comum de acontecer isso. Uhum. Tem pessoas... Meu caso, por exemplo, eu fiz ciências sociais na faculdade. Estudei ciências sociais, fiz pós-graduação em marketing, especialização na área de gestão de pessoas, gestão de carreira. Fui empresário, sou empresário há muito tempo. Veja, o curso, eu não trabalhei na área, mas eu uso os elementos do curso na minha profissão até hoje. Quando você escolhe uma profissão e não trabalha na área, não significa que você não usa aquele conhecimento para algo. Agora, o que não pode, por exemplo, é você escolher uma profissão, entrar nela, não gostar do que faz e permanecer. Porque isso vai estourar em algum momento. É, exato. Cara, uma coisa que meu avô falava muito era que conhecimento, quanto mais conhecimento você tiver, mesmo que você não precise dele, você vai usar ele em algum momento. Claro, eu concordo com isso. Então, desde muito novo, meu avô trabalhava com eletrônica, né? Então, ele me ensinava a, sei lá, soldar uma placa, se tivesse lá a soldazinha errada, queimasse algum equipamento eletrônico, a parte de manutenção de computadores ali, por exemplo. Tudo isso eu aprendi, fiz curso para isso, fiz curso técnico na área de técnica informática, então se der um problema na câmera aqui, ó, no computador, eu consigo dar um jeito. Não é a área que eu trabalho, mas se precisar no meu dia a dia, serviu como conhecimento para mim, entendeu? Então não é desperdiçado. Só que o que acontece? Eu vivi esse processo de conhecer a profissão, de entender ali, de estudar, gostei dela, mas no decorrer do caminho eu vi as vertentes que podia me levar para outros cantos, né? Então, cara, esse ponto aqui é legal. Então, eu vou migrar para essa área aqui. Mas, óbvio, passando todo esse processo ali do conhecimento, como você falou, esse processo de carreira, ele é longo. Não é uma coisa que você decide de uma hora para outra, assim, do dia para a noite. Exige estudo, de conhecer a profissão, de entender como é que funciona. Até durante um curso mesmo de faculdade, eu acho que você vai conhecendo ali, né? Me corrija se eu estiver errado, mas você vai ali estudando as matérias, entendendo o conteúdo, entendendo como é que funciona a profissão, e aí você vai seguindo as vertentes que existem nela, né? O processo todo, ele se resume a você ir para o mercado de trabalho com informações suficientes. Porque esse processo, essa transição de universidade, por exemplo, para o mercado de trabalho, ele não é um processo muito fácil. Da mesma forma que escolher a profissão não é um processo muito fácil, né? Uhum. Então, você precisa explorar os ambientes, ver as possibilidades, e isso vai dar para você uma indicação. O pior lugar que a pessoa pode ficar é o lugar onde ela fica paralisada, imobilizada. Não importa o que ela faça, mas se ela fizer algum movimento, isso vai dar para ela possibilidades de sucesso, de escolha, de acerto. Cara, é até legal falar sobre isso, sobre dinheiro, essa expectativa e tudo mais, porque hoje, pelo menos na internet, a cultura que é muito pregada é que você tem que ficar milionário ali, que você tem que fazer dinheiro desde muito novo. Particularmente eu vivi essa onda ali de que você com 18 anos tinha que estar ganhando grana, e eu, cara, trabalhei muito desde muito cedo, muito focado nessa parte também do dinheiro, mas é interessante a gente falar da felicidade, de você voltar para casa feliz, cara. Às vezes não é sobre o dinheiro. Óbvio que você tem que ter a sua remuneração tem que estar de acordo com a sua expectativa, né? Com o que você pretende ter, né? Morar numa casa legal, ou enfim, se você é uma pessoa que quer viajar, que supra essas necessidades. Mas não é só sobre o dinheiro, né? Você tem que ter os outros pilares ali todos alinhados, e a tua profissão, né, tem que contemplar esses pilares. Porque se for só sobre o dinheiro, cara, você vai ganhar dinheiro e não vai ser uma pessoa feliz. Então, recentemente participei de um processo com um garoto de 18 anos, ele faz economia,
E ele conhece Bolsa de Valores e ele quer trabalhar como corretor de Bolsa de Valores. O objetivo dele é ganhar dinheiro, é viver esse mundo, Sim. não é? E tá tudo bem. Tá tudo certo. Agora, o que ele vai ter que fazer? O que ele vai ter que prestar atenção? Esse trabalho que ele vai executar, ele vai trazer satisfação para ele? Porque, veja, se ele responder aquela questão, por que você trabalha na Bolsa de Valores? Porque eu quero ficar milionário. Tá tudo certo, é isso que dá prazer? É isso que produz aquele engajamento? Tá tudo bem, Sim. não tem problema. Uhum. Porque o nosso trabalho, quando ele está conectado com os nossos valores, e ele está conectado realmente com os nossos valores, ele produz satisfação. Você vai trabalhar feliz. Lelis, então acho que é isso. Dá pra gente passar essa mensagem pra quem tá assistindo aí esse podcast, esse episódio de hoje. Tentem entender quais são os seus valores, as suas crenças, como a gente sempre fala desses pilares aí. E, óbvio, se aprofundar na profissão que a pessoa pesquisa ali, né, que tem em mente, para que ela crie as expectativas corretas, baseadas nos seus valores e que goste daquilo que faça, que aí o resto é consequência, né? Pessoal, muito obrigado por seguir a gente aqui, acompanhar a gente nesse podcast até o final. Se você não segue a gente nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Se inscreve no canal também, que vai ter bastante conteúdo legal, bastante conteúdo que pode te ajudar e que vai te ajudar. Então, é isso. Muito obrigado, Lelis, mais uma vez. Muito obrigado por estar proporcionando esse momento pra gente, proporcionando esse momento de conhecimento, de autoconhecimento, vários insights super bacanas. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Falando em felicidade, né? Foi um momento feliz aqui. Entrei em fluxo e... Entrou no flow. A gente nem viu o tempo passar, mas é isso aí. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima. Nós somos a Você Podcast. Se inscreve no canal e valeu.